Olá, eu sou a Léo Buquerque, sou psicóloga clínica e trabalho, entre outras teorias, com a terapia dos esquemas emocionais. E hoje eu vou trazer um pouquinho do conteúdo dessa abordagem da psicologia, dentro da terapia cognitivo-comportamental, a terceira onda. Eu vou trazer um pouquinho sobre o conteúdo desta terapia. Vamos conhecer? Vem comigo. Então, o que são esquemas emocionais? Segundo Jeffrey Young, os esquemas emocionais, os esquemas iniciais desadaptativos, são padrões profundos e duradouros de pensamento, emoção e comportamento que se formam na infância ou adolescência, principalmente quando as nossas necessidades básicas não são atendidas, necessidades básicas emocionais. Em outras palavras, um esquema é uma lente com que a pessoa vê a si próprio, aos outros e ao mundo. Ele se repete ao longo da vida, mesmo quando traz sofrimento, porque o cérebro entende como um padrão conhecido e, portanto, seguro. É a única forma que você aprende a reagir a algumas situações da sua vida. Exemplo simples. Imagina que uma criança cresceu sentindo-se ignorada pelos pais. Ou os pais têm uma doença, a mãe teve depressão, ou algum outro tipo de doença que a impossibilite de ter dado os cuidados básicos emocionais necessários. Ela pode desenvolver um esquema de abandono. Todo mundo que teve pai assim vai desenvolver um esquema desse? Não. Aí tem outras variáveis que também a gente vai levar em conta, mas neste exemplo, sim. Mesmo adulta, ao menor sinal de afastamento em um relacionamento, ela sente um medo intenso de ficar sozinha, de ser deixada. Então ela fica ansiosa e acaba se apegando demais a algumas pessoas, algumas relações, mesmo que a situação atual não se justifique. Resumindo, esquemas emocionais são histórias antigas que a mente continua contando mesmo quando o enredo já mudou. O objetivo da terapia do esquema é reconhecer essas histórias, validar a dor original e reescrever o roteiro usando o modo adulto saudável para cuidar das partes feridas. Necessidades emocionais básicas. Todos os seres humanos nascem com necessidades emocionais básicas. O ser humano, na verdade, o bebê humano, ele é um único ser que ele não consegue se desenvolver se ele não tiver outra pessoa. Ele precisa de outra pessoa para poder se alimentar, para poder caminhar, para poder aprender a falar. Aquilo que precisamos sentir e receber desde a infância para nos tornarmos adultos emocionalmente saudáveis é o que chamamos de necessidades emocionais básicas. Quando essas necessidades não são atendidas, por falta de cuidado, de afeto, segurança ou limites, a criança cria um esquema emocional desadaptativo, formas distorcidas de entender o mundo e se proteger da dor. Existem 5 tipos de necessidades emocionais, segundo os estudos de Jeffrey Young. Vínculo seguro e aceitação é o primeiro dele. Então, é sentir-se amado, protegido, valorizado. Exemplo: alguém está aqui por mim quando eu preciso. Quando tem a falta disso, nasce o medo de abandono, rejeição e solidão. Autonomia, competência e senso de identidade. É ter um espaço para descobrir quem você é e sentir que é capaz. Exemplo: eu posso tentar errar e aprender. Quando tem a falta disso, a pessoa se torna dependente ou duvida de si o tempo todo. Liberdade de expressão e validação emocional é outra necessidade básica emocional. Pode sentir e expressar emoções livremente sem ser punido ou ridicularizado. Exemplo:
tá tudo bem sentir raiva, tristeza ou alegria. Quando falta esta validação, a pessoa aprende a reprimir as suas emoções ou sentir vergonha delas. Espontaneidade e jogo. Ter momentos de brincadeira, leveza, criatividade. Exemplo, eu posso me divertir sem medo de ser julgado. Quando isto falta, o adulto fica rígido, controlador e incapaz de relaxar. E por fim, limites realistas e autocontrole. Receber orientação, estrutura e aprender sobre responsabilidade. Exemplo, há regras e consequências que me ajudam a crescer. Quando falta isso, surge um comportamento impulsivo, dificuldade, disciplina e culpa. Todas as pessoas que passam por isso desenvolvem esquemas emocionais? Não necessariamente. Mas essas necessidades emocionais básicas, quando bem atendidas pelos adultos responsáveis por aquela criança, tendem a desenvolver adultos saudáveis. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre isso. Tem outro fator muito importante na formação dos esquemas emocionais, que são a base biológica. Os esquemas emocionais, eles não são apenas ideias ou pensamentos, eles também têm uma base biológica. O DNA emocional de cada um, que cada um carrega. Ou seja, estão ligadas às estruturas específicas do cérebro que processam emoções, memórias e reações automáticas. As áreas do cérebro que estão diretamente ligadas à formação dos esquemas são a amígdala, que é o alarme emocional, é a amígdala cerebral, é uma estrutura do tamanho de uma amêndoa no centro do seu cérebro, dentro desse eixo do hipocampo, amígdala, e ele está lá dentro dessa estrutura, dentro do sistema límbico, que é a sede das nossas emoções. É do tamanho de uma amêndoa e está dentro do sistema límbico. Essa região, ela detecta ameaças e dispara reações fortes como medo, raiva e tristeza. Quando um esquema é ativado, a amígdala reage como se fosse uma situação real, de perigo, trazendo a memória daquilo que foi vivido na infância. Exemplo, quando alguém não respondeu a sua mensagem, a amígdala ativa o medo de abandono, mesmo que a situação real seja neutra. Função, ela guarda emoções associadas a memórias daquele esquema. Segunda estrutura dentro do cérebro que está relacionada à formação dos esquemas é o hipocampo. É o arquivo das memórias. Ele trabalha junto com a amígdala para registrar lembranças emocionais. O hipocampo ajuda o cérebro a reconhecer padrões. Isso se parece com algo que me magoou no passado. Assim, um evento atual pode reativar um esquema antigo. Função do hipocampo liga o passado ao presente. E a terceira estrutura é o córtex pré-frontal. Essa parte do córtex pré-frontal é a área do nosso cérebro responsável pela nossa tomada de decisões. Então vamos ver. É a parte responsável por pensar, refletir e controlar impulsos. Quando ativado, ele regula as emoções da amígdala e ajuda a avaliar a realidade com lógica. Na terapia do esquema, o modo adulto saudável se fortalece ao ativar essa região, ajudando o paciente a responder de uma forma mais consciente e não tão automática. A função, então, do córtex pré-frontal é trazer autorregulação emocional e consciência. Na terapia do esquema, o objetivo é fortalecer o córtex pré-frontal do adulto para ter uma resposta mais adaptativa, para regular a amígdala e ressignificar memórias guardadas no hipocampo,
Ou seja, ensinar o cérebro a agir de uma forma nova a gatilhos antigos. Esse é o objetivo. Quando um esquema é acionado, o cérebro entende que há uma ameaça emocional, mesmo que seja apenas simbólica, como uma crítica, rejeição ou falha. Para se proteger, a pessoa ativa estrategicamente essas áreas de modo automático, como uma forma de enfrentamento. E Jung chamou isso de estilos de enfrentamento. Existem três respostas possíveis ao enfrentamento. Render-se ao esquema, a pessoa aceita o esquema como verdade e se comporta de forma coerente com ele, mesmo que isso traga sofrimento. Mensagem interna: é assim mesmo, eu sou assim e pronto. Um exemplo: um esquema: sou indigno de amor. A pessoa se envolve com parceiros frios, abusivos, confirmando o esquema. Sente-se rejeitada e pensa: viu? Eu sabia, era assim mesmo. Frase típica: nem adianta eu tentar, ninguém vai me querer mesmo, ou eu mereço isso. Outra forma: evitar o esquema. A pessoa foge de qualquer situação que possa ativar o esquema, tentando não sentir. Mensagem interna: se eu não sentir, eu não sofro. Um exemplo: um esquema em que a pessoa pensa que as pessoas vão magoá-la, a pessoa evita se relacionar, mantém distância emocional ou mergulha no trabalho. Vive anestesiada, mas solitária. Frases típicas: eu prefiro ficar sozinha, eu não preciso de ninguém ou eu não ligo mais para isso. E o terceiro é a supercompensação ou hipercompensação do esquema. A pessoa reage fazendo o oposto do que o seu esquema diz, como uma forma de defesa, porém exagerada. É um contra-ataque emocional que mascara uma dor subjacente. Mensagens internas: eu vou provar que esse esquema está errado. Por exemplo, no esquema de incompetência, eu sou incompetente. Então a pessoa se torna perfeccionista, controladora e hiperprodutiva, mas por dentro sente um medo intenso de fracassar. Frases típicas de pessoas que usam esse estilo de enfrentamento é: eu não posso errar nunca, ou eu dou conta de tudo sozinha, ou ninguém vai me ferir novamente. Então são as três formas de a gente enfrentar, da gente agir quando os nossos esquemas estão ativados. Seguindo, dentro da teoria do esquema, foram divididos 18 esquemas iniciais desadaptativos que foram pesquisados por Jeffrey e Young, e eles foram relacionados dentro de 5 domínios, que são eles. Primeiro domínio: necessidade, desconexão e rejeição. A criança não se sentiu amada, segura ou compreendida. Dentro deste domínio, a gente tem 5 tipos de esquemas emocionais. Abandono e instabilidade, é um medo constante de ser deixado, rejeitado. A frase típica: as pessoas que eu amo vão me abandonar. O segundo é desconfiança e abuso, crença de que os outros vão me machucar, enganar ou humilhar o tempo todo. E aí você acaba tendo a frase típica, né? Se eu confiar, eu vou me arrepender. Terceiro é o privação emocional. Sensação de que ninguém vai cuidar ou entender emocionalmente. Ninguém se importa de verdade comigo. Defectividade e vergonha, a sensação de que você não é bom o suficiente. A crença profunda de ser defeituoso ou indigno de amor. Se me conhecerem de verdade, vão me rejeitar. E o quinto esquema emocional dentro deste domínio é o isolamento social ou alienação. Sentir-se diferente, excluído e não pertencente. Eu nunca me encaixo bem em nenhum lugar. É uma frase típica da pessoa que tem este esquema
de isolamento social, alienação ativado. Segundo domínio, que tem a ver com autonomia e desempenho prejudicados. Aqui nós temos mais 4 esquemas. É a criança que não teve espaço para se desenvolver com segurança e independência. Então, os esquemas emocionais são dependência e incompetência. Ela acredita que não vai conseguir lidar com a vida sozinha. A frase típica é: eu preciso de alguém para resolver isto por mim. Vulnerabilidade ou dano à doença é o medo exagerado de que algo terrível vá acontecer, doença, acidente ou perda. A frase típica é: qualquer coisa ruim pode acontecer a qualquer momento. Emaranhamento ou self subdesenvolvido, dificuldade de se ver como alguém separado dos pais ou parceiros. A frase típica é: eu não sei quem eu sou sem outra pessoa. E o esquema de fracasso é uma crença de ser incapaz, burro ou destinado ao fracasso. A frase, o lema, né, desse esquema é: eu nunca serei bom o bastante. Terceiro domínio tem relação aos limites que foram prejudicados. A criança que não aprendeu limites adequados, empatia e responsabilidade. Tem 2 esquemas dentro deste domínio, que é a grandiosidade e a arrogância. Ela se sente superior, especial, acima das regras. A frase típica é: eu mereço mais que os outros. Ou o segundo esquema dentro desse domínio, que é o autocontrole e autodisciplina insuficiente. Dificuldade em tolerar frustração, impulsividade, e a frase típica é: se eu quero, eu tenho que ter, e agora. E aqui neste domínio é interessante a gente pensar que nem sempre a negligência no cuidado com as crianças na primeira infância e adolescência geram esquemas desadaptativos. Às vezes, famílias muito protetoras, pessoas que querem proteger demais os seus filhos, ou as crianças que têm tudo, também podem desenvolver esquemas desadaptativos, como esses principalmente do terceiro domínio, que são os limites prejudicados. Então ela tem tudo e ela acaba entendendo que o mundo deve dar tudo sempre para ela. E a vida não funciona assim, não é verdade? Então é só para entender também que um esquema ele não é formado só com comportamentos de negligência. Às vezes comportamentos também de muita abundância, quando desregulado, também podem criar esquemas desadaptativos. Quarto domínio é o direcionamento para o outro. Então a criança aprende que é mais seguro agradar aos outros que cuidar de si mesma. E aí a gente tem 2 esquemas dentro desse domínio, que é a submissão ou subjugação. Eu tenho que me submeter aos outros para evitar a rejeição ou conflito. E aí a frase típica é: eu melhor eu ceder do que eu ser abandonado. E o outro esquema é a busca de aprovação e reconhecimento em níveis desproporcionais. Então é uma necessidade excessiva de agradar e ser admirado o tempo todo. Eu preciso que gostem de mim para que eu me sinta bem. Então eu coloco a minha felicidade, a minha vida, a minha realização sempre na mão do outro. Ora porque eu não me acho bom o suficiente, ora porque eu aprendi que para mim ganhar alguma coisa eu preciso dar, anulando a mim mesmo. E o quinto domínio é relacionado à supervigilância e inibição. A criança aprendeu que deve reprimir as suas emoções e ser perfeita para evitar punição ou rejeição. Aqui nós vemos bastante famílias de pais muito exigentes que cobram desempenho, cobram uma performance, né? Com a máscara dada assim, eu quero que a pessoa tenha tudo, quero que a pessoa seja destaque, mas aí acabam errando a mão
e desenvolvem essa necessidade assim da pessoa ser perfeita. Temos aí mais 4 esquemas: negativismo e pessimismo, foco constante no que pode dar errado. Então, assim, eu tenho tanto medo de errar, porque eu não posso errar de jeito nenhum, eu não sou permitida o erro, e aí eu fico focado, só que aí eu mudo, né, o meu foco só porque dá errado. Tenho tanto medo de errar que eu acabo focando só nisso. Então eu desenvolvo uma sensação de que algo ruim sempre vai acontecer. Quando é muito criticado, muito a pessoa é muito tudo que ela faz tá errado, né? Então desenvolve esse esquema. Inibição emocional, repressão de sentimentos, espontaneidade e vulnerabilidade. Eu não posso demonstrar o que eu sinto. Vulnerabilidade é fraqueza e eu não posso me permitir ser fraco, porque eu tenho que ser forte, porque eu tenho que enfrentar a vida. Tá, tem que enfrentar a vida, só que a vulnerabilidade ela faz parte da humanidade, né? Então nós, enquanto seres humanos, somos vulneráveis, nós temos fraquezas, nós não acertamos sempre. Quando isso está desregulado, acaba criando um esquema de inibição emocional. Frase típica, né? Eu não posso demonstrar o que eu sinto, porque se eu demonstrar, pode ser lido como fraqueza e eu não posso ser fraco. Padrões inflexíveis e crítica exagerada. Exigência extrema de perfeição e regras rígidas. Eu tenho que ser perfeito o tempo todo, é a frase típica desse esquema. Punição. São crianças adolescentes que nasceram, que foram criados dentro desse formato de educação em que erros merecem punição severa sem compaixão. Errou, então tem que pagar. E o último é a negação e o autossacrifício, colocar sempre as necessidades dos outros acima das próprias, mesmo à custa do seu próprio bem-estar. Então, os outros sempre vêm primeiro e eu sempre posso esperar. Então, esses são os 18 esquemas emocionais mapeados por Jeffrey Young nessa primeira fase, né, de estudos, divididos em 5 domínios. Aqui a gente tem uma outra forma de entender e estudar os esquemas emocionais. No próximo vídeo eu vou me aprofundar mais. A partir do momento que a gente tem um esquema ativado em nós podemos desenvolver modos de funcionar na vida, modos de nos comportar relacionados aos nossos esquemas que foram ativados. Então, na terapia de esquema, modos são estados emocionais e padrões de respostas momentâneos, ou seja, maneiras como as pessoas se sentem, pensam e agem quando um esquema é ativado. Enquanto os esquemas são estruturas profundas e estáveis, bem relacionados com crenças centrais, os modos são expressões momentâneas desses esquemas em ação. Então, é como eu reajo quando o meu esquema está ativado. E aí nós temos aqui quatro modos que foram também mapeados. O modo da criança, o modo disfuncional de enfrentamento, modos parentais disfuncionais e o modo adulto saudável, que é o nosso objetivo final quando a gente faz um tratamento com base na terapia do esquema. Resumidamente, o módulo da criança são estados emocionais que representam as necessidades feridas na infância, representam a dor e as necessidades. Então, a gente tem dentro do modo criança a criança vulnerável, a criança abandonada, a criança enfurecida, a criança impulsiva, indisciplinada e a criança feliz. Modos disfuncionais de enfrentamento, maneiras de lidar com a dor dos esquemas, na tentativa de proteção que acaba reforçando o problema. Então, representam as defesas. E a gente tem o evitador desconectado,
o submisso complacente e o supercompensador ou hipercompensador. Modos parentais disfuncionais são as nossas vozes internas críticas, severas ou punitivas internalizadas de figuras parentais. Representam a voz crítica. Então a gente tem o pai ou a mãe crítica ou o pai e a mãe punitivo. E o modo adulto saudável é um modo equilibrado, maduro e compassível. Cuida da criança vulnerável, regula emoções, desafia o pai crítico e faz escolhas realistas e saudáveis. É o terapeuta interno que integra todas essas informações. No próximo vídeo, a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre essa estrutura dos modos e como a gente consegue se perceber funcionando dentro de uma dessas respostas momentâneas aos nossos esquemas ativados. Te vejo no próximo vídeo.